A igreja está dormindo. O clamor de Spurgeon para os últimos dias. A igreja moderna dorme. Ela canta alto, prega bonito, enche auditórios e impressiona multidões, mas espiritualmente está anestesiada, como alguém embalado por um canto suave às portas do abismo. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, enxergou ainda no século XIX os perigos que hoje consomem nossa fé coletiva. Sua voz ecoa através do tempo como um alerta profético. O sono espiritual que começa no altar pode levar à morte de toda uma geração. Não é um sono leve, mas profundo, um torpor que transforma templos em teatros, púlpitos em palcos e a cruz em um enfeite sem sangue. É preciso que levantar clamor para que o povo de Deus volte a tremer diante da palavra, a chorar no altar, a carregar o peso da cruz. Se você sente que algo está errado, que o evangelho perdeu sua essência, que a igreja se tornou um espetáculo sem unção, então esta mensagem é para você. É um convite a despertar antes que a noite final caia e o arrependimento já não seja mais possível. O sono do altar, onde tudo começou. A igreja não caiu em sono profundo de uma vez. Foi se deitando aos poucos, como Sansão no colo de Dalila, entregando sua força em troca de pequenos confortos. A verdade eterna foi trocada por concessões convenientes, e cada concessão foi mais um travesseiro colocado sobre a cabeça da noiva de Cristo, até que ela adormeceu. O altar, que deveria ser o lugar de lágrimas e arrependimento, onde o homem se encontra com a santidade de Deus, foi transformado em palco para o entretenimento. Ali onde o fogo deveria consumir o sacrifício, agora brilham luzes artificiais. Ali onde se clamava por misericórdia, hoje se aplaude performance. Spurgeon dizia com gravidade: a igreja que agrada ao mundo já deixou de agradar a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro, o inferno foi retirado dos sermões, porque não é algo que atrai as pessoas. Mas quando o inferno é silenciado, o céu se torna irrelevante. Depois, o pecado foi suavizado, rebatizado de fraqueza, verida emocional ou até de autenticidade. Mas quando o pecado perde o peso, a graça perde o sentido. E por fim, a cruz foi trocada por autoajuda. Uma cruz leve, decorativa, sem sangue, sem dor, sem arrependimento. Uma cruz que não exige renúncia, apenas reforça o ego humano. E assim, passo a passo, o altar deixou de ser um monte de sacrifício para se tornar um palco de espetáculo. A casa de oração virou auditório, o púlpito se tornou vitrine e o altar cenário de selfies. Mas, enquanto a igreja se adapta ao gosto do público, ela perde o temor de Deus. E quando o temor de Deus vai embora, o Espírito Santo se retira silenciosamente, e tudo o que resta é movimento sem vida, ruído sem glória, ajuntamento sem presença. Spurgeon dizia que a pior coisa que pode acontecer a uma igreja é ter o Espírito Santo afastado dela e ainda assim continuar como se nada tivesse acontecido. E esse é o retrato da nossa geração. Cultos lotados, mas céus fechados. Vozes em coro, mas sem fogo no altar. O evangelho sem sangue. A cruz que foi neutralizada. A cruz que deveria ser o coração pulsante do evangelho foi domesticada. Não a tiraram das igrejas. Ela continua nas paredes, nos púlpitos, nos colares e até nos logotipos. Mas o seu peso foi neutralizado. A cruz deixou de ser o madeiro onde o Cordeiro de Deus foi esmagado sob a ira justa do Pai e passou a ser apenas um símbolo bonito, decorativo, aceitável ao gosto moderno. Charles Spurgeon ecoa como uma trombeta. Pregue Cristo crucificado ou não pregue.
Mas o que ouvimos hoje? Um Cristo comercial, um Cristo de mercado, um Cristo gestor de sonhos, treinador de autoestima, provedor de conquistas. Mas onde está o Cristo esmagado? Onde está o homem de dores, que não tinha aparência nem formosura, cujo sangue jorrava para purificar pecadores condenados? Onde está o Cordeiro silencioso, pendurado entre céu e terra, tragando a maldição que era nossa? A cruz sempre foi escandalosa porque exige morte, não apenas a morte de Cristo, mas também a do pecador. Ela mata o orgulho, ela despedaça o ego, ela crucifica o pecado. Mas a igreja moderna prefere o conforto à confrontação, o aplauso à contrição. É mais fácil oferecer mensagens motivacionais que massageiem a alma do que proclamar a cruz que despedaça o coração. Contudo, sem cruz não há evangelho, sem sangue não há perdão, sem morte não há ressurreição e sem arrependimento não há salvação. O Espírito Santo se retirou, mas a máquina continua. Talvez o mais assustador no estado da igreja moderna não seja o pecado visível, mas o silêncio invisível. A maior tragédia que pode nos acontecer é o Espírito Santo se retirar e nós não percebermos. Spurgeon advertia: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja, 95% do que ela faz continuaria do mesmo jeito e ninguém notaria. E não é exatamente isso o que vemos? Programações impecáveis, roteiros cronometrados, louvores que emocionam, sermões que impressionam, eventos que atraem multidões. Tudo funciona, tudo continua, a máquina gira, mas a presença não está lá. O fogo foi apagado e poucos sentiram falta. Sem o Espírito, os cultos não passam de reuniões sociais. Sem o Espírito, os sermões são discursos bem elaborados, mas sem espada que corta. Sem o Espírito, a igreja se torna um clube moral, com boa música e bons palestrantes, mas sem lágrimas, sem quebrantamento, sem conversões reais. Spurgeon dizia que a ausência do Espírito é como um corpo sem alma. Ele pode até parecer vivo por fora, mas por dentro não passa de cadáver. E hoje, vemos muitos cadáveres bem produzidos, bem iluminados, bem divulgados, mas mortos. O Espírito Santo não é opcional. Ele é o sopro da vida. Sem ele, não há poder. Sem ele, não há glória. Sem ele, não há igreja. Um chamado à cruz e ao Espírito. Se enquanto ouve estas palavras, você percebe que tem vivido um evangelho sem cruz e um culto sem Espírito, não endureça o coração. Talvez Deus esteja abrindo seus olhos agora para perceber que a máquina continua girando, mas o fogo já se apagou. Este é o momento de se voltar à cruz verdadeira, sangrenta, pesada e gloriosa, e clamar pelo sopro vivo do Espírito Santo. Inscreva-se agora no canal Legado de Spurgeon. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo, é um altar de arrependimento e de confronto com a verdade. Deixe nos comentários qual parte desta mensagem Deus usou para tocar sua alma. Seu testemunho pode ser o estopim para o despertar de alguém. O novo e estranho evangelho, sem dor, sem arrependimento, sem poder. O evangelho moderno é sedutor porque não confronta. Ele acaricia a carne em vez de crucificá-la. Promete bênçãos sem quebrantamento, vitória sem morte, céu sem renúncia. É um evangelho domesticado, feito sob medida para agradar ouvintes, mas incapaz de salvar almas. Spurgeon já enxergava essa tendência no seu tempo e alertava com dureza. O evangelho sem arrependimento é veneno com gosto de mel. E é exatamente esse veneno que tem adoecido a igreja. Ele é popular porque é leve.
Ele não exige cruz, apenas conforto. Não chama ao choro, mas à euforia. Não fala em quebrar o coração, mas em realizar sonhos. Ele motiva, mas não redime. Ele oferece vitória passageira, mas não vida eterna. Esse evangelho removeu o sangue, reformulou a cruz e acomodou o pecador. A mensagem da cruz, pesada, sangrenta, escandalosa, foi silenciada. Spurgeon dizia com clareza cortante: Cristo não veio massagear o seu ego, ele veio quebrar o seu orgulho. E, entanto, o orgulho segue intocado em milhares de corações que lotam igrejas. Pregações sem cruz produzem ouvintes sem arrependimento, e ouvintes sem arrependimento são nada menos do que pecadores confortavelmente perdidos. O pecado silenciado, quando a igreja perde o medo de Deus. O segundo passo desse sono espiritual é ainda mais grave. O pecado deixou de ser chamado de pecado. Ele ganhou novos nomes: fraqueza, fase, autenticidade, desconstrução. O que antes era denunciado do púlpito, hoje é relativizado em conversas de corredor. A igreja moderna não combate mais o pecado, ela tenta administrá-lo, domesticá-lo, até mesmo adaptá-lo ao gosto do público. Mas um pecado administrado continua sendo um pecado ativo, e um pecado tolerado se torna um câncer dentro da congregação. Spurgeon advertia com palavras que queimam até hoje: a igreja que tolera o pecado nega o Senhor que morreu para vencê-lo. Negar o pecado é negar a cruz. Negar a cruz é negar Cristo. E negar Cristo é a ruína eterna. Sem a exposição fiel do pecado, não há choro. Sem choro, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há salvação. O Deus que reina ainda é santo. Ele não mudou para se adequar à cultura. Ele ainda exige santidade, ainda pesa sua mão sobre a sua casa. E se a igreja não despertar, Spurgeon diria que apenas 2 caminhos restam: a disciplina ou o abandono. A disciplina se Deus ainda encontrar um remanescente disposto a chorar. O abandono se o templo persistir em ser palco e o altar vitrine. Os adormecidos no meio da multidão. Eles estão lá, no meio da massa barulhenta. Cantam com força, levantam as mãos, compartilham stories e até parecem vibrar com a atmosfera espiritual, mas por dentro estão vazios. São os adormecidos no meio da multidão. Spurgeon, com olhos penetrantes, já advertia em seu tempo: é possível estar entre os santos e nunca ter nascido de novo. Eis o grande engano da igreja visível: confundir movimento com vida, som com presença, aparência com essência. Muitos sabem cantar, mas não sabem orar. Sabem decorar versículos, mas nunca se quebraram diante da cruz. Amam a estética do culto, mas rejeitam a dor do arrependimento. Esses adormecidos não são ateus nem pagãos declarados. São religiosos de fachada, seguidores do evangelho da conveniência. Aplaudem a cruz quando ela está no púlpito, mas a rejeitam quando ela precisa ser carregada no dia a dia. Spurgeon denunciava essa fé superficial com uma clareza que ainda fere. A emoção pode acompanhar a conversão, mas nunca a substitui. Sim, é possível chorar em um cântico e continuar morto em delitos e pecados. É possível se arrepiar em uma mensagem e, entanto, sair pela mesma porta tão frio quanto entrou. Sem arrependimento genuíno, sem quebrantamento real, a fé não passa de encenação. Esses adormecidos são como as virgens nécias da parábola. Carregam lâmpadas bonitas, mas sem óleo. Têm formas religiosas, mas não têm vida espiritual. E o perigo mortal é que muitos deles acreditam estar seguros apenas porque estão na multidão. Mas estar na multidão não é estar em Cristo. Estar no templo não é estar no reino. O reino não é formado por fãs de Jesus, mas por discípulos que carregam a cruz. O sono da multidão é profundo porque é confortável. O espetáculo é agradável, a rotina é segura, a máscara é convincente. Mas quando o noivo chegar, só haverá 2 grupos: os despertos com óleo e os adormecidos sem luz.
O despertar dos remanescentes, um chamado ao fogo. Em meio à multidão anestesiada, perdida em músicas bonitas e mensagens suaves, Deus preserva um remanescente. Sempre houve e sempre haverá aqueles que não se contentam com o culto estético, que não negociam a verdade, que não aceitam um evangelho diluído. Esses são os despertos. Eles choram quando todos aplaudem. Eles clamam quando todos se calam. Eles preferem o silêncio da oração ao barulho do espetáculo. São homens e mulheres que ainda sentem a ausência da glória, que ainda estremecem ao ouvir a palavra, que ainda tremem diante da santidade de Deus. Spurgeon os descreveu com clareza. A igreja precisa de homens que o mundo não pode corromper e que o inferno não pode calar. Esses despertos não buscam relevância, mas fidelidade. Não almejam popularidade, mas santidade. São como tochas acesas no meio da noite espiritual, e sua chama incomoda tanto os ímpios quanto os religiosos adormecidos. Deus sempre chama um Gideão, mesmo quando Israel inteiro está prostrado. Ele sempre reserva 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e ainda hoje ele está levantando esses corações ardentes, essa geração que prefere o peso da cruz à leveza da conveniência. Se você sente que Deus está te chamando, não resista. O fogo que Ele acende em sua alma não é para ficar escondido, é para iluminar, é para queimar, é para despertar outros. Mas esteja preparado. Carregar essa tocha custará tudo. Você pode perder aplausos, amizades, posições, mas ganhará algo infinitamente maior, a presença do próprio Cristo andando com você na fornalha. Pois um remanescente cheio de fogo vale mais que uma multidão entorpecida. E quando o fogo desses poucos se espalhar, pode incendiar uma geração inteira. O último chamado antes que seja tarde. O relógio de Deus não atrasa. O tempo da graça corre como areia entre os dedos. E a igreja segue dormindo com a cabeça no colo do mundo. Mas o noivo está às portas. O dia se aproxima em que as lâmpadas serão testadas, e muitos descobrirão que a sua não tem óleo. Spurgeon advertia com dor. Um dia a trombeta soará, e muitos que cantaram no templo acordarão no inferno. Hoje, há uma multidão satisfeita com cultos animados, mas sem lágrimas de arrependimento. Há igrejas cheias de aplausos, mas vazias da presença. A pergunta é: onde você está? Entre os adormecidos ou entre os despertos? A fidelidade não se mede pelo volume do louvor, mas pelo quebrantamento do coração. Não é o aplauso do auditório que prova a fé, mas o fogo secreto no altar da alma. E aqui está a advertência: a porta da graça se fechará. Como nos dias de Noé, muitos zombavam da arca até que as águas começaram a cair. Assim também será no último dia. Quando o Filho do Homem voltar, será tarde demais para buscar azeite. Mas ainda há tempo, ainda há um clamor do Espírito. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Se Deus está te chamando hoje, não endureça o coração. Não negocie sua alma por conforto. Não troque a cruz pela conveniência. Não adie o arrependimento que pode salvar sua eternidade. Que você seja contado entre os remanescentes, os que choram pelo pecado, os que tremem diante da palavra, os que vivem como estrangeiros neste mundo. Porque no fim, Cristo não virá buscar uma plateia, mas uma noiva fiel. E quando a trombeta soar, que você esteja desperto, com a lâmpada acesa, com o coração queimando em fidelidade, pois aquele que vem não tardará. Participe desse ministério. Se esta mensagem ardeu no seu coração, não volte a dormir. O Espírito de Deus pode estar soprando sobre você agora, chamando-o a se levantar, a rasgar o coração diante do altar e a carregar a cruz que tantos abandonaram. Inscreva-se agora no canal Legado de Spurgeon. Aqui, cada vídeo é mais que conteúdo. É trombeta de alerta, é espada que corta, é fogo que desperta os adormecidos.
Deixe seu like se esta palavra foi para você. Um gesto simples, mas que ajuda essa verdade a alcançar mais corações. Comente abaixo. O que Deus falou com você? Seu testemunho pode ser a fagulha que acenda a chama em outra vida. Compartilhe com quem ainda dorme. Talvez esta seja a última oportunidade antes que a porta se feche. O legado de Spurgeon não é sobre números, mas sobre eternidade. Não é sobre fama, mas sobre fogo. Que o Senhor levante homens e mulheres que não busquem aplausos, mas que estejam dispostos a arder pela verdade, a sofrer pela fidelidade e a viver para a glória do Cordeiro. Porque, quando a trombeta soar, não será a multidão que entrará, mas a noiva fiel que perseverou. Participe desse ministério. Se esta mensagem ardeu no seu coração, não volte a dormir. O Espírito de Deus pode estar soprando sobre você agora, chamando-o a se levantar, a rasgar o coração diante do altar e a carregar a cruz que tantos abandonaram. Inscreva-se agora no canal Legado de Spurgeon. Aqui, cada vídeo é mais que conteúdo. É trombeta de alerta, é espada que corta, é fogo que desperta os adormecidos. Deixe seu like se esta palavra foi para você. Um gesto simples, mas que ajuda essa verdade a alcançar mais corações. Comente abaixo. O que Deus falou com você? Seu testemunho pode ser a fagulha que acenda a chama em outra vida. Compartilhe com quem ainda dorme. Talvez esta seja a última oportunidade antes que a porta se feche. O legado de Spurgeon não é sobre números, mas sobre eternidade. Não é sobre fama, mas sobre fogo. Que o Senhor levante homens e mulheres que não busquem aplausos, mas que estejam dispostos a arder pela verdade, a sofrer pela fidelidade e a viver para a glória do Cordeiro. Porque, quando a trombeta soar, não será a multidão que entrará, mas a noiva fiel que perseverou.